tarde, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de artes, nós vamos continuar falando sobre um pintor muito inteligente, muito interessante, que nós estamos aprendendo agora, né? Que se chama Vassily Kandinsky. Algumas pessoas falam Vassily Kandinsky, outras falam Wassily Kandinsky. Não tem problema, tá? Porque a pronúncia em diferentes idiomas também é diferenciada, tá bom? Então não tem problema, não tem um certo e um errado, tá bom? Olha só, na última aula eu falei com vocês que o Kandinsky, ele gostava muito de pintar ouvindo música, não é isso que eu falei para vocês? E eu até falei que ele era muito fã da música de um rapaz chamado Richard Wagner. Pois é. Hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre esse rapaz, o Richard Wagner, e sobre o tipo de música que ele produzia. O Richard Wagner, ele nasceu em 1813, há muitos anos atrás, né? Mais de 200 anos atrás que ele nasceu. Né? Ele não é vivo mais, tá, galerinha? Ele já morreu. E esse rapaz, o Richard Wagner, ele gostava muito de produzir um tipo de música chamado ópera, tá? A ópera é um tipo de música que foi criado pouco antes, né? Na verdade, bastante antes do nascimento do Richard Wagner, né? E foi criado na Itália. É um tipo de música, né? Que une a música ao teatro, né? Porque é contada uma história, é desenvolvida uma música que conta toda uma história e ela é encenada, né? Em forma de teatro. É muito interessante, é muito legal, tá bom? E o Richard Wagner, ele vai produzir algumas obras muito interessantes, tá? Algumas são até usadas em desenhos animados, né? Como o desenho do Pernalonga, o desenho do Pica-Pau e diversos outros desenhos animados. Usam trechos de suas obras, porque não dá para usar a música inteira, porque as músicas eram muito grandes, às vezes de 10 minutos, né? Porque é uma ópera, é uma obra, né? Feita para o teatro. Um teatro não dura 2 minutos, né? É demorado, é uma história que é contada e tudo mais, entendeu? E o Richard Wagner, além dele ser um músico, né? Além dele tocar, ele também compunha suas canções e ele também ele era diretor também de teatro, né? Então olha que interessante, ele participava de praticamente todas as fases, né? Das produções de suas próprias obras, então era bem interessante. Lembrando que o Richard Wagner, ele não era russo, igual o Kandinsky, né? O Kandinsky nasceu na Rússia. O Richard Wagner nasceu na Alemanha, que é um país mais ou menos próximo da Rússia. Outra coisa muito interessante sobre a ópera, né? Esse estilo musical que o Richard Wagner produzia, é que a ópera era um evento social, né? Ir à ópera era um evento social. Por quê, tia? Como assim era um evento social? Era como se fosse uma festa, ir para uma festa, entendeu? Por quê? Porque naquela época não existia televisão, não existia computador, celular muito menos, não existia internet, nada disso, né? Então a forma das pessoas ouvirem histórias, né? Participarem de tudo isso, era indo ao teatro e assistindo a essas óperas. Então isso era muito legal, as pessoas se vestiam de forma bem elegante, iam todas lindas para o teatro para assistir às óperas. Era uma coisa fascinante, muito legal mesmo, tá, galerinha? E algumas dessas obras, elas eram de comédia, nem todas eram sérias, né, e tudo mais. Algumas eram de comédias, né? E as pessoas riam, se divertiam. Então era um evento muito bacana. Tem uma dessas óperas que tem até um desenho, né, do Pica-Pau, que se chama O Barbeiro de Sevilha, né? Que é retratada, né, a questão da ópera no desenho.
Lembrando que esse desenho, né, O Barbeiro de Sevilha, essa música, ela não é do Richard Wagner, tá? Ela é uma composição de um outro artista, tá bom? O Richard Wagner, ele vai ter uma obra que é muito famosa chamada Lohengrin, que é essa música que está tocando ao fundo desse vídeo. Richard Wagner compôs também uma obra chamada A Valquíria. Essa obra ela vai ser retratada num desenho do Pernalonga. Só que a tia não encontrou ele em português, infelizmente. Só tem trecho em inglês, tá bom? Depois, se alguém tiver curiosidade, pelo menos ver as cenas, né? Porque não dá pra gente entender porque não tá em português. Mas se alguém que tem inglês, né? Ou o papai ou a mamãe entende mais e quiser assistir um trecho desse desenho, pode me mandar mensagem que eu envio depois, tá? O link pra vocês assistirem, caso vocês fiquem curiosos, pelo menos para ver, né? Porque dá pra gente ouvir a música e ver as imagens, né? Não dá pra entender o diálogo que tem o desenho, mas dá pra ter uma noção, né? Do que tá acontecendo, tá bom? E voltando à história, né, do Richard Wagner, ele vai se tornar, né, um grande compositor, ele vai ficar muito famoso, ele vai viajar, né, para alguns países, para tocar e tudo mais, e inclusive tocando piano numa cidade da Itália, em Veneza, que ele vai ter um acidente, ele vai desmaiar e vai perder os movimentos. E ficando paralisado, ele vai vir a falecer bem pouco tempo depois, entendeu? Então, assim, ele praticamente morre fazendo aquilo que ele gostava, né? Que era a música, né? A arte. Olha que interessante. Então, hoje, o que a tia vai mandar para vocês é um desenho do Palavra Cantada. Na verdade, é um desenho musical, né? Que se chama O Rato, tá? E vocês vão assistir esse desenho. Esse desenho não é uma ópera, tá legal? Primeiro ano. Esse desenho é uma peça teatral, né? Ele é feito, é um musical dentro de uma peça. Então é muito interessante, né? Porque tem essa característica meio parecida com o que o Richard Wagner fazia. Não é uma música do Richard Wagner, mas é só para vocês entenderem, né? Imaginarem como que funcionava. As pessoas se vestiam, se fantasiavam, como que para um teatro mesmo, tá bom? E depois que vocês assistirem a esse desenho, eu vou entregar para vocês, eu vou mandar para vocês uma folhinha e vocês vão registrarem, tá? O que vocês acharam desse desenho e tudo mais, tá bom? Você pode desenhar os ratinhos, a história do rato, qual a parte que você mais gostou, tá bom? E aí você não pode esquecer, colocar o nome e a data bem lindo pra tia, tá bom? Então tá legal. Um beijão no coração de vocês e até a próxima aula.